Fala pessoal, beleza? Vamos falar novamente aqui do XP Crédito Agrícola, né? O Fiagro da XP, o XPCA. Quem já está inscrito no canal já está ciente dele, a gente já analisou ele aqui outras vezes. Se você ainda não está inscrito, esse é o momento de clicar e ativar suas notificações, tá certo? Então, o fundo ele já está aí com mais de 431 milhões de patrimônio líquido, tá? Está com um valor patrimonial de 9,48. Daqui a pouco a gente vai ver se esse fundo está ou não está descontado. Tem uma taxa de administração de 1%, né, sendo o mínimo R$ 25.000. Taxa de performance é um pouquinho puxada, 10% sobre o QCD, 100% do CDI, e o fundo já conta aí com uma ampla gama de investidores, 67.088 número de investidores. Né? Isso aqui é importante para dar liquidez ao fundo, para eventualmente numa captação que o fundo faça, tá certo? Em relação ao cenário em geral, né, a gente vai observar nos próximos meses, provavelmente, o fenômeno do El Niño, né, que provoca um pouco mais de chuva ali no centro-sul e um pouco mais de seca, né, no norte e nordeste do Brasil, tá certo? Em relação aos ativos do fundo, não houve atraso aqui nos compromissos do fundo, todos estão adimplentes, notícia bem importante nesse momento de juros altos, tá certo? Em relação a algumas movimentações, a gente vai ver mais para baixo, tá? O fundo distribuiu 0,12 centavos por cota, tá? Lembrando que ele é um fundo, né, na base 10 e não na base 100. Então tá aqui, né, o fundo em média em 2023 ele distribuiu ali 0,1257, nos últimos 12 meses 13 centavos e nesse mês ele distribuiu 12 centavos, tá certo, pessoal? Então tá aqui a rentabilidade do fundo e um pouco do que tem sido, né? Esse mês está aí um dividend yield anualizado de 1,29, né, ao mês. Em julho, né, ele rendeu o equivalente ali a 141% do CDI e 139% na cota patrimonial, né? Isso aqui, lembrando, essa diferença explica-se porque a cota de mercado está com um leve desconto sobre a cota patrimonial, então, quanto mais descontado o fundo tiver para o mesmo rendimento, né, proporcionalmente vai ser maior. Tá? E aqui eles fazem considerando ali a menor alíquota da renda fixa, que é 15%. Tá, pessoal? Então, o fundo a gente vê realmente nos meses de maio e junho teve uma pequena queda aqui no patamar que ele estava distribuindo. Os juros ainda estão altos, né? O fundo ele tá, a gente vai ver também predominantemente em títulos com CDI. Então, por mais que o Banco Central vá baixar os juros, ainda é um patamar alto e vai demorar um pouco, né? Para ser mais significativo. Então, eu não creio que vá haver grandes quedas maiores de rentabilidade, tá certo? Então, aqui, né, em relação ao valor de mercado e cota patrimonial, a cota patrimonial está no valor de R$ 9,48 e a cota de mercado, na data de fechamento desse relatório, R$ 9,31, né, o que dá uma diferença absoluta de 17 centavos de desconto. E em termos relativos aí, aproximadamente 1,79% de desconto, né? Praticamente negociada ali ao valor justo, tá certo? Aqui ele dá um panorama macro das principais culturas, né? Enfim, perspectiva positiva em termos de área, produtividade e produção para a soja, né? Aqui o preço da soja, né, teve uma queda ali do seu pico, mas agora parece que deu uma estabilizada em julho. Em relação ao milho também, né, a área plantada aumentando, produtividade de produção aumentando, o preço teve uma queda já mais acentuada e em julho, né, indica ali uma certa estabilidade. Precisamos observar os próximos meses. Em relação ao preço do boi, vem também numa queda já há um certo tempo. Com essa crise aí na China, a gente vai precisar ver como vai ser o desenrolar ali. A exportação ela já caiu um pouco, né, o embarque de gado para a China, e o mercado interno ainda continua fraco, então um ponto de atenção para o mercado ali bovino. Em relação ao açúcar, né, o preço ele tem se mantido forte, embora teve uma pequena correção aqui em julho. Já no etanol, realmente a queda tem sido mais acentuada, tá certo? Em relação agora ao portfólio propriamente do fundo, né, o fundo já está quase todo alocado, apenas 0,7 de caixa, né, 91,9 em CRI, 7,4 em Fiagro, tá certo? Aqui em termos de distribuição, né, em segmentação dos ativos do fundo, né, 28,8 em grãos, participação relevante, né, de usinas de açúcar e etanol, produtores de cana 11,3, revenda 8,6,
insumos 7,5%, cooperativa 7,2%, etanol de milho 6,2%, indústria 4,7%, pecuária 2,5%. Então, o fundo ele tem pouca exposição ali à pecuária, né? A gente vê que o boi gordo está passando por um momento difícil. Etanol de milho, né? O preço também deu uma caída grande e uma exposição relativamente pequena de 6,2%, tá certo? Então, em termos de distribuição geográfica, o fundo ele tem sim uma boa diversificação, né? A presença aí em vários estados do Brasil, então isso é importante, né? Diversifica ali o risco climático. Como eu falei lá em cima, né? Ele está predominantemente aqui em CDI, né? Mais de 86% e 13,5% em IPCA, com uma remuneração alta, né? CDI mais 4,84 e IPCA mais 8,63, lembrando que isso é na média, né? Então está aqui vencimento e duration do fundo. Então aqui a gente chega na movimentação que o fundo teve esse mês, né? Ele alocou risco aqui em BRF, com 12 milhões, 10 milhões de CRA na USA, que é uma usina, né, de cana-de-açúcar, 5 milhões aqui na Jatobás, tá? E todos que complementando posição que ele já tinha e vendeu ali 850 mil de risco Minerva, tá certo? Então tá aqui a carteira do fundo, né? Um vencimento, indexação, periodicidade de pagamento, a duration, o PL, né, as três maiores posições aqui, 7%, né, concentrado principalmente em grãos, principalmente soja e milho aqui nos dois, e o ACP, que é um cana-de-açúcar, né, então está relativamente bem diversificado, são vários produtores e vários títulos, né, tem até fundos mais concentrados que o XPCA, mas tem uma diversificação relativa boa, geográfica também, que a gente já viu, e agora está abrindo também a questão do FDIC, né, que ele investe, né, tem uma certa sobreposição aqui com o ACP, mas né, taxas de atrativas, né, CDI mais 4,75, 6,5, 6,2, 5,25, realmente o FDIC ele tem uma estrutura que seria mais ousada, vamos dizer assim. E por fim, está aqui, se você quer saber, o detalhamento dos ativos que o fundo possui, a posição de garantia, né, o volume financeiro, tá certo, pessoal? Aí você pode ver com mais detalhe. Então, por hoje foi isso, né? Acompanhamento aqui do especial, um velho conhecido, 2 inscritos aqui no canal. É isso, bora para cima, deixa aquele like e compartilha com os amigos.